Olá, boa noite, que a paz de Jesus seja sobre o seu coração. Hoje é sexta-feira da Paixão, a sexta-feira que antecede a Páscoa e nos remete à verdadeira Páscoa, que é a morte de Jesus. Nós sabemos que a Páscoa tem início lá no Antigo Testamento, em Êxodo 12, mas ela se cumpre plenamente na pessoa de Jesus, que nós celebramos a verdadeira Páscoa. E hoje eu quero falar um pouco disso. Por isso eu vou ler Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus capítulo 27, versículos 33 a 44. Diz assim o texto bíblico: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O texto da crucificação nos revela 2 verdades fundamentais acerca da Páscoa. Primeiro, ele nos fala da maldade humana. Quando nós lemos este relato, nós nos deparamos com cinismo, nós nos deparamos com sarcasmo, que tem como pano de fundo o ódio e o medo. E aqui é constatado a maldade humana, não somente naqueles homens. Este é o retrato de toda a humanidade. Nós somos essencialmente maus. Eu sei, você vai falar: não, eu não sou mau. Eu sou uma pessoa boa, de índole boa, eu tenho um bom coração, eu desejo bem para as pessoas, eu faço bem. Eu conheço pessoas que são pessoas boníssimas. Sim, eu não estou falando que todos nós somos perversos, todos nós queremos praticar o ódio, a violência. Não é isso que estou dizendo. Contudo, essencialmente o ser humano é mau. É mau porque nós somos injustos. Quem nunca cometeu injustiça na vida? Nós somos orgulhosos, prepotentes, nós traímos relações, há momentos da vida que nós provocamos ou somos desonestos, nós somos maus, nós somos narcisistas, egoístas. Essencialmente essa é a condição humana e ela é revelada aqui na cruz de Jesus. Esses homens crucificaram Jesus. Pensa bem, se Deus tivesse alguma expectativa em relação aos homens, seria completamente frustrada. O Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus Criador dos céus e da terra, decide enviar o seu Filho Jesus em carne e osso. Ele se encarnou, se tornou homem. Deus se tornou homem para nos salvar, para vir ter conosco, para trazer para nós a mensagem da salvação, para trazer a nós o resgate. E quando Jesus vem até nós, o que ele encontra? Ele encontra injustiça, ele encontra crueldade, encontra ódio, encontra cinismo, encontra rancor, encontra abandono, encontra esse cenário humano de horror, de maldade. E essa é a condição que perpassa toda a humanidade. Deus não se frustrou porque ele já sabia da condição humana. E ele vem exatamente para nos tirar dessa condição. Então, o que a Páscoa nos revela? O que a sexta-feira da Paixão nos revela?
Primeiro, revela a maldade humana, revela o quanto somos maus, no sentido essencial, do quanto nós cometemos equívocos e quanto nós ferimos pessoas e, claro, nós nos alienamos, nos distanciamos de Deus. Mas a Páscoa nos revela uma segunda verdade fundamental. Que verdade é essa? A Páscoa nos revela o amor de Deus por nós, o grande amor de Deus por nós. Tanto que John Stott diz o seguinte: se você quer saber a verdadeira definição de amor, não vá aos dicionários, vá ao Calvário. Aqui nós temos a verdadeira definição de amor. Deus se fez homem, Deus se fez um de nós para vir até nós, no meio da nossa maldade, no meio do nosso horror, e nos salvar da nossa condição, e nos salvar mesmo sendo nós merecedores do contrário, do juízo eterno. Quando nós lemos esse relato, como eu disse, nós lemos sobre cinismo, nós lemos o ódio que está ali escancarado com os religiosos, com aqueles que estão condenando Jesus, mas nós encontramos no capítulo 40, por exemplo, uma fala irônica, mas que no fundo tem ali a mensagem também do Evangelho. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Sim, Cristo é filho de Deus, ele teria poder para descer da cruz, mas se ele salvasse a ele mesmo, se ele não morresse, ele não cumpriria o propósito de nos salvar. É uma fala irônica, mas exatamente porque ele nos ama, ele decidiu não descer daquela cruz. A morte de Jesus é uma morte que tem um aspecto ativo e passivo. Ativo porque Jesus decide se entregar, Jesus decide vir ao mundo e morrer em nosso lugar. E ela é passiva porque Jesus recebe o julgamento humano, recebe a maldade humana sobre ele. Alguns dizem: Deus não existe, olha o mundo como é mal, olha a maldade humana, olha o sofrimento humano. Sim, Deus sofreu na própria pele a maldade humana, ele sofreu no seu corpo, ele sofreu na sua alma, na pessoa de Jesus, o julgamento da nossa maldade para nos salvar. O versículo 42 diz: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Era uma fala irônica, mas é verdade. Para salvar os outros, Jesus precisava se entregar. É isso que ele veio fazer. É uma morte substituta. Versículo 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Sim, Jesus confiou em Deus, Jesus confiou no amor do Pai, no amor que ele mesmo tinha. Por isso, ele se deu naquela cruz. Então, a cruz nos revela o amor profundo de Deus por nós. São essas duas instâncias, essas duas verdades que a Páscoa nos revela: a maldade humana e o amor eterno de Deus. Por que Jesus precisou se entregar no nosso lugar? Por que dessa condição? Pensa em tudo que eu falei. De um lado nós temos o ser de Deus, a natureza de Deus, o Deus que é santo, que é justo, que é bom e que é amor. Por outro lado, nós temos o ser humano que é injusto, traidor, pecador, egoísta. Nós temos um ser santo e nós temos um ser, que é a humanidade, que é mau. Como um Deus bom e justo pode se relacionar com um ser injusto e mau? É impossível. E Deus, como Senhor de toda a terra, dos céus e da terra, como Senhor soberano, como justo juiz, teria que trazer julgamento sobre o ser humano. Como um ser justo pode conviver com um injusto e fingir que nada aconteceu? Deus precisava executar seu juízo sobre toda a humanidade. Morte e inclusive morte eterna, distância de Deus. Nós jamais poderíamos ser aliados de Deus, jamais poderíamos ser conectados a Deus. Para isso, Deus, em seu grande amor, enviou Jesus, o homem perfeito, como um substituto nosso. Por isso nós dizemos: Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar. Porque nós pecamos, todos nós somos essencialmente maus, todos nós cometemos deslizes, injustiças, pecados.
E a ira de Deus que deveria vir sobre nós foi substituída e foi sobre Jesus, foi lançada sobre Jesus naquela cruz. Por isso nós falamos desse grande amor, por isso nós falamos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. A ira de Deus que era para recair sobre nós, recaiu sobre Jesus. E simbolicamente, Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como na antiga Páscoa, agora Jesus veio nos aliar a Deus. Por isso, a mensagem de Páscoa nos revela a maldade humana e nos revela o amor de Deus. E a mensagem de Páscoa faz esse convite, essa proposta para todos nós. Como eu posso me livrar da ira de Deus? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ser conectado e aliado a Deus? Só existe uma possibilidade: você se rendendo a Jesus, que se fez o substituto, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Por isso, a minha proposta, o meu convite para você é: se renda ao Senhor Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, viva para Ele, que Ele seja a direção, tudo da sua vida, que a sua vida seja transformada por Ele, mais do que moral, mais do que religião, mais do que comportamentos, é a existência que é transformada. Por isso, a minha proposta e convite, e essa é a mensagem de Páscoa: se renda a Jesus, porque Ele se deu naquela cruz por nós. Esse é o grande amor de Deus por nós. Se você já se rendeu a Jesus, você já conhece a Jesus, você já se vê, já se entende como um salvo, a mensagem é: a Páscoa é uma lembrança do grande amor de Deus por nós. Na jornada cristã, há muitos momentos que nós nos sentimos sozinhos, abandonados. Alguns momentos nós questionamos: Deus, onde o Senhor está? Deus, o Senhor me ama? A Páscoa é uma lembrança de sempre, de que Deus nos amou, de que Deus nos ama. O eterno amor de Deus é revelado por nós naquela cruz. Por isso, se renda a Jesus. Por isso, se alegre no amor de Deus por você. E essa é a razão da nossa existência. Que Deus abençoe. Feliz Páscoa.